Quando terminar. Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa conosco, professora Márcia, professora Alessandra, como vocês estão? Tudo certinho? Tudo em ordem? Preparados para mais um encontro? Mais aí uma construção, mais uma busca? Então vamos lá, pessoal. Ânimo, hein? Todo mundo animado aí na sala. História da literatura brasileira, período colonial. Gente, período colonial, literatura brasileira. Quando fala em período colonial, o que a gente busca? O que a gente pensa? O que você pensa aí? Lembrando que nós estamos falando da literatura. E fala assim, a origem da literatura brasileira, período colonial. Será que eu vou lembrar aqui de um outro componente? E aí você fica nessa dúvida? Não é para ficar na dúvida. É para explorar, para buscar, para a gente aqui da juntar. História mesmo. Tem que ter o contexto histórico, tem que fazer essa ligação, né? Quando fala colonização, colonização brasileira. O período do achamento, né? Que não tem essa de descobrimento mais não. Olha aí, uma informação nova para vocês, né? Vocês já sabiam? Sabiam, com certeza. Já aluno, conheciam? O estudante da mediação tecnológica, os professores de história, sempre aí envolvido, né, com essa questão da colonização. Com certeza eles já estudaram. Então beleza? Vamos lá? Vamos reforçar aqui na aula 43.1. Então nós temos aqui, né? A árvore do conhecimento, a história da literatura brasileira, que é esse período colonial. E aqui essa imagem linda. As origens da literatura brasileira. Então, vamos aqui, ó. Caiu aqui rapidamente. Vamos lá. O que você encontra, amadinho, aí? Analisando essa imagem. Veja bem a natureza. Observe tudo. Para depois a gente começar a comentar, a explorar. Vamos explorar essa imagem aqui. Faz a ligação com o título, a temática, as origens da literatura brasileira, com a imagem. E do próprio termo colonização. Né? Então aqui, o que você vê? Ó, essa questão, né, das árvores, da mata. Exatamente, a mata, a floresta. Como é que era? Analisa essa floresta daí para agora. Ó, quando o Brasil começou a ser colonizado. Aquele envolvimento, né? Era cheio de várias espécies, fauna e flora. E o que mais? Tanta riqueza. Não tinha essa questão da poluição. Olha esse riacho, essa cachoeira. Para onde, professora? Amado, vamos lá, vamos usar nossa imaginação. É o que eu vejo aqui. Vocês lembram daquela ideia de se permitir? Então vocês tragam para cá, para a imagem, e busquem aí quando falamos em história, origem da nossa literatura brasileira, certo, primeiro ano? Então, na gravura de autoria do arqueólogo e desenhista francês Conde Clairac, a natureza está representada da maneira como os olhos do europeu a viam, opulenta e grandiosa. Olha só, sabe quando você olha, gente, ouro! Olha a riqueza, tanta riqueza! Lembra dos cronistas que vieram também nas grandes navegações para cá e relatavam a corte? Então, vocês vão fazendo essa associação aí também, tá bom? Vamos lá. Vamos seguindo aqui. O quinhentismo. Então, qual a ideia que você tem sobre o quinhentismo, sobre esse termo? Então, vejam, as manifestações literárias do quinhentismo fazem parte da literatura de viagens do Renascimento português, originada ali pelas descobertas oceânicas a partir do século XV, certo? Incluem-se nessas manifestações a literatura informativa dos viajantes e a literatura catequética do padre José de Anchieta. E mais uma vez remete à história, quando nós falamos assim, a literatura informativa de viajantes, né?
E aí também aquela parte catequética do padre José de Anchieta. Qual a importância dele? Qual foi a contribuição que ele nos trouxe? Exatamente. E quem são esses viajantes? São os cronistas que vieram, né? Junto com a turma, né? Com as naus, certo? Aqui nós temos início da literatura no Brasil, ó. Em 22 de abril de 1500, olha só, lá do terceira série, terceiro ano, né? Lá atrás. Pedro Álvares de Cabral chega a Porto Seguro no Brasil. Ó, dia 26 de abril de 1500 é celebrada a primeira missa em território nacional. Dia 1º de maio de 1500, Pero Vaz de Caminha anuncia com a carta, né? Sai a carta, né? A descoberta do Brasil. Mas esse termo descoberta, olha só, já está ultrapassada. O achamento, tá bom? E 1540, a criação da Companhia de Jesus. O que seria essa Companhia de Jesus? Ó, catequese, a professora Alessandra ainda há pouco falou, os jesuítas, para catequizar quem? Os povos originários. Então, vamos dando sequência. O que mais que nós temos aqui? E o período colonial? O que você remete? Então, a era colonial da literatura abrange os 3 primeiros séculos de existência do país, sob a condição de colônia de Portugal. Sempre Portugal aqui em evidência, perceberam? Sempre que nós trazemos algo para vocês, tem a influência, sofre a influência de Portugal. Então, não se pode falar em uma literatura propriamente brasileira antes da independência. É, exatamente, antes da independência, de 1822. E do romantismo, né? Aqui, 1836. É porque essa questão em condição sob colônia de Portugal. Lembra que naquele período, numa aula anterior, aula passada, a gente comentou assim que Portugal estava no auge da conquista, ele estava bombando, descobrindo, colonizando, né? Alguns territórios. Lembra? Então, aqui, ó. Aqui o que aqui se escreveu até o século XVIII tem caráter híbrido. Pelo que a era colonial e essa questão com justeza designada como era luso-brasileiro. Então, não é questão só da literatura brasileira, aí ficava luso-brasileiro, porque, ó, e lá no século XV, ó, o povo não falava essa questão, esse português que a gente fala aqui, né? Qual era a língua? A língua lá dos povos originários. Aí os jesuítas vieram, começaram a catequizar. Olha aí, fui catequizando, vamos lembrando aqui, ó. E aí ensinando algumas coisas. Aí houve aquela mistura, né, da questão cultural. Vão lembrando aí da aula de história, tá certo? Só para vocês terem por que algumas palavras da língua portuguesa, né, são de origem indígena. Olha aí, tudo a ver aqui. E aí você vai lembrar daquela aula que nós tivemos somente sobre isso. Tá. Palavras de origem indígena. Lembram? Olha aí, casando aqui com a nossa literatura, né? E eles não sabiam escrever, né, gente? Não sabiam ler. Eles falavam da comunidade, né? A fala dele, que é a questão da linguagem, né, de cada etnia. Então, nós temos aqui isso porque as sociedades que aqui estavam, e eram várias, né, eram ágrafas, ou seja, não possuíam uma representação escrita. Então, beleza? Então, vamos lá. Ainda falando sobre essa era colonial, o quinhentismo do século XVI, ali entre 1500 e 1601, a literatura sobre o Brasil de caráter meramente informativo. Então, a gente sempre faz essa busca para vocês. Era colonial, o que ela vai remeter?
ela trazia o quê? Muita informação, tá? Então a literatura Literatura sobre o Brasil, qual era o caráter meramente informativo? viajantes, como a professora Márcia falou, quem eram esses viajantes que traziam as informações? Os cronistas. E como que eles faziam, né, essas informações? Por meio das crônicas, relatórios que eles tinham que apresentar à sua corte. Então, são descrições minuciosas dos povos e de seus costumes, bem como das riquezas e de suas possibilidades de exploração, feitas por cronistas. Então, lá, como veio aquele lá, nas navegações, veio o francês, aí ele pintou, e para demonstrar que ficaria mais fácil, visualizando, né? Não fica... Quem? Ou outro não, era na escrita mesmo, eu não tenho essa habilidade de pintar. Isso aqui é a Márcia falando, tá? Os relatórios, né? Fazer o relatório para mim fica mais fácil. Exatamente. Então, os documentos históricos representam as primeiras manifestações escritas em território brasileiro. Então, vejam de onde partiu, como aconteceu essa influência e essas informações para a gente. Os portugueses escrevem sobre suas impressões da terra encontrada e dos povos que aqui viviam. Nossos viajantes. E aqui, olha só, bem assim, ou você já viram essa imagem? Esta carta aqui, ó, a carta, exatamente, de Pero Vaz de Caminha, exato, que subscreve pelo autor, na Baía de Porto Seguro, em 1º de maio de 1500. Aqui nessa carta, Madia, o conteúdo é: bem, Senhora Majestade, aqui Vossa Senhoria, vai contando muito bem detalhado, bem detalhado, né? O olha que só, viu, o que acompanhou. todo detalhes, Elisandos, ó, despido, claro que ele não falava despido, né? Eu vou falar o vocabulário deles, amadinho. Certo? E vamos que vamos. Vamos lá. Olha aqui a imagem para representar. Imagem. Tome nota, senhores. Olha aí, desembarque de Cabral. Olha o detalhe da pintura acima. Né? Então, o que a gente consegue aqui, diante de tanta fala, de tantos conceitos para vocês, o que dá para a gente extrair aqui dessa imagem, falando desse período colonial, dessas informações dos viajantes? Olha só, várias embarcações, né? Ó, viram aí, ó? Vários, gente, vários. Ó, todo mundo de olho gordo, olho grande. Olha o povo aí, ó. Ficava assustado, outros admirados. O que é isso, Isso né? na visão. Será que realmente ele ficou assim? Vamos refletir. A literatura, além de você se permitir, ela também te chama à reflexão, né? Então, aqui nós temos a primeira missa na concepção de Vitor Meirelles. Tá? Depois de acabada a missa, muitos deles, os índios, se levantaram e começaram a tocar corno ou buzina, saltando e dançando por um bom tempo. Isso aqui era na carta, né, de Caminha. O que acontece na comunidade indígena quando é tempo de festa? Não só na comunidade indígena, né? Vamos dos povos tradicionais, comunidades tradicionais. O que é comum? Se você vai a uma comunidade ribeirinha, tem aquele momento religioso e logo em seguida tem o quê? O arrasta-pé. Só que não é arrasta-pé, né? Isso é o que eu tô falando, arrasta-pé. O forrozão, né? Aí lá também, lá numa comunidade, outra comunidade, quilombola ou indígena, relacionado, quando eu falo povos tradicionais, envolve tudo, beleza? E lá tem as apresentações, né? Aquele momento cultural, certinho? E vamos lá. Outros representantes que se destacaram na literatura de informação. Então, essa nossa literatura, a descoberta, a busca, é a literatura de informação. Pero Lopes de Souza e sua obra Diário de Navegação. Ó, 1530. Pero de Magalhães Gândavo e sua obra Tratado da Província do Brasil e História da Província de Santa Cruz, aqui vulgarmente chamamos de Brasil, em 1576. Fernão Cardim
e sua obra narrativa, epistolar e tratado das terras e das gentes do Brasil. Aqui, datado em 1583. Gabriel Soares de Souza e sua obra Tratado Descritivo do Brasil, em 1587. Então, aqui da literatura de Informação para vocês. Agora, saindo do quinhentismo, chegando o quê? O barroco, também conhecido como seiscentismo. Por quê? Essa é a questão do século XVII. Aí você vai ver, seiscentismo lembra o quê? E 600. Quinhentismo lembra o quê? 500. Então, vamos lá. Barroco do século XVII, 1601 a 1768, né? A literatura no Brasil. A produção propriamente literária, ainda que em parte constituída da simples transposição dos modelos ibéricos. Tá certo? Por isso que essa questão da herança, né, lusitana. Então, o que aconteceu aqui nesse período? Lembra quando nós falamos para vocês que tudo vai ter uma cronologia, né? E aqui vai ser um pouquinho de cada, mas assim, muito superficial. Depois vai ter uma aula só sobre o barroco, certo? Tanto em Portugal quanto aqui no Brasil. Então, neste período começam a definir-se algumas características importantes da literatura brasileira. E nele, pessoal, vai surgir o quê? O primeiro poeta significativo do Brasil. E você vai conhecer. Então, nós temos aqui o seguinte, né? Gregório de Matos. Totalmente irreverente. É. Guardem aí Gregório de Matos, viu? Olha, ele é conhecido como Boca do Inferno. Por aí vocês já tiram. Ou Boca de Brasa. Meu Deus do céu. O que é brasa? Claro, gente, essa questão é da metáfora. O que é inferno? Guardem bem Gregório de Matos. Por quê? Quando nós formos trabalhar apenas com o barroco, e aí vem a divisão, você vai conhecer melhor por que Boca do Inferno, né? Então, quem que Gregório de Matos incomodava? Qual a importância dele? A literatura ela tem essas divisões, tá? Então, quando você fala a origem da literatura no Brasil, percebam. Por quê? Quando fala-se que ele foi marcante, em que momento ele marcou? Será que ele fazia críticas? Ele incomodava? Incomodava quem? Então, vocês vão marcando aí. Barroco, certo? É Gregório de Matos. Exatamente. Aí você também vai perceber essa questão do barroco, o exagero. Aí vem aquela... Se você for analisar as pinturas, até dentro da pintura, na arte, a representação, você vai ver esse contraste. Ó, o escuro, o claro, o quente, Isso. o frio. A questão da religiosidade tudo. também, muito vivo, assim, muito enraizado. Então, percebam, são características que elas já vão despontando para você, né? Isso falando do barroco. Exagero, religiosidade, a questão do bem e do mal, e os autores e suas obras. Quais as características, o que trazia de importante para a gente. Certinho? Certo? Vamos lá, então, continuando. Então, aqui fala aqui, ó, do Gregório, né? Sua obra abordou os mais importantes gêneros da poesia barroca, a lírica, a satírica e a sacra. Aqui nós temos a poesia lírica. pintura admirável de uma beleza. Então, nós vamos aqui, ó, preste atenção. Essa aqui, porque é do lirismo, né? Vocês aí, ó, o eu lírico, vocês vão identificar. Vês esse sol de luzes coroado? Em pérolas a aurora convestida? Vês a luz das estrelas guarnecida? Vês o céu de planetas adorado? Ó céu deixemos, vês naquele prado a rosa com razão desvanecida, a açucena por alva presumida, o cravo por galã lisonjeado? Deixa o prado, vem cá, minha adorada, vês desse mar a esfera cristalina. Em sucessivo aljofa desatada, parece aos olhos ser de prata fina? Vês tudo isto bem? Pois tudo é nada, à vista do teu rosto, Catarina. Olha, Gregório de Matos. Então, Gregório de Matos, Poesia lírica. qual mensagem foi passada aqui?
tantas perguntas. E aí lá no final ele termina com a vista do teu rosto, Catarina. Exatamente, aí a função emotiva, expressiva. Exatamente. Olha a emoção que ele quis passar e conseguiu. Aí é com vocês. Agora a próxima é a poesia satírica de Gregório de Matos. Olha lá, Reprovações. Já começa aqui trazendo um impacto, né? Então vamos lá. Se sois homem valoroso, dizem que sois temerário. Se valente, espadachim, e atrevido, se esforçado. Se resoluto, arrogante, se pacífico, sois fraco. Se precatado, medroso, e se não sois confiado. Se falais muito, paureiro. Se falais pouco, sois tardo. Se em pé, não tendes assento. Preguiçoso se assentado. E assim não pode viver neste Brasil infestado, segundo o que vos refiro, que não seja reprovado. Então, aí você até dá aquela recordação das cantigas, né? De maldizer, a cantiga de escárnio. Mas aqui o Gregório, ele está sendo o quê? Ele está jogando umas indiretas. Exatamente. Sem citar ninguém, né? Sem citar nada, ele só vai falando, vai apontando lá. Tá certo? Ó, se ele fica em pé, o que ele faz? Porque não tem assento. Se ele ficar sentado, ele já é um preguiçoso. Sempre trazendo uma crítica, né? Pra tudo vai ter ali Mas ele não está de apontado. acordo com as coisas que estão fazendo. Já é um alerta. Vamos continuando aqui. Que mais? A poesia sacra. Porque o Gregório, Falar em poesia sacra, o que já você vai lembra? A questão... Até o tom é diferente, né? Primeiro ano. Buscando Cristo. Vamos lá. A voz, correndo voo, braços sagrados, nessa cruz sacrossanta descobertos, que, para receber-me, estáis abertos. E, por não castigar-me, estáis cravados. A vós divinos olhos eclipsados, de tanto sangue e lágrimas apertos, pois para perdoar-me estáis despertos, e por não condenar-me estáis fechados. A vós, pregados pés, por não deixar-me, a vós, sangue vestido para ungir-me, a vós, cabeça baixa para chamar-me, a vós, lado patente, quero unir-me, a vós, cravos preciosos, quero atar-me, para ficar unido, atado e firme. O que isso traz aqui, ó? Gente. E aqui você percebe que é um soneto. É um soneto. Relembrando aí para vocês. Olha só a estrutura aqui, tá bem divididinha. O que é um soneto, primeiro ano? Só para a gente relembrar. Nós temos ali uma composição de quê? 14 versos, sempre batendo para os senhores não esquecerem. 4 estrofes, 2 quartetos, 2 tercetos. Aí só fazer a soma, né? Exato. Aí você percebe que aqui o eu lírico traz assim, a voz do poema aqui, que a pessoa está arrependida, que ela quer ser perdoada. Opa, eu sei que eu pequei, eu sei que eu fiz algo errado, mas aqui, ó, estou à sua disposição, quero ficar unida, quero ficar atado e firme. Segura na minha mão, me leva contigo. E vai. Peço o teu perdão. Segura na minha mão e vai. Na visão da Márcia. Aí você leva, qual é a sua interpretação? Exatamente, pessoal. Você vai fazer a leitura. E o que eu interpreto aqui, né? O que eu encontro? Então, mais uma imagem para os senhores. Olha lá, a igreja bem alta, quanto mais alta, melhor. Veja como ela está colocada. Então, ainda que a presença da arte barroca seja mais evidente no Nordeste açucareiro e nas cidades mineiras do ouro, suas projeções irradiaram-se por toda a colônia, adaptando os modelos europeus às condições locais. Então, aqui característica a imagem do barroco. Exatamente, certo? Olha o exagerado aí, até na imagem. E quando você entra, né, já dá aquele a hipérbole, ó, impactante. Ah, você tá é muito hiperbólica, é exagerada. Ó, fazendo a exploração no período, aí você vai, período da açúcar,
explorando a cana-de-açúcar, aí via muito, olha só a questão do mercado, capitalismo, né? Aí, o que mais? A mineração, os minérios, a madeira e o ouro, tá certo? É muita exploração e essa riqueza todinha na construção da igreja, porque nesse período aí, né, era top. Vocês sabem disso, mas vamos continuando, né? Então, o barroco está bem marcadinho para vocês? Barroco, exagero, bem e mal. E agora nós temos o quê? O setecentismo, falando do arcadismo, tá? Então, começa a haver ressonância da sociedade colonial na produção literária, amparando os primeiros movimentos de rebelião contra os estatutos da metrópolis. Aí você vai lembrar da Inconfidência Mineira e Revolução dos Alfaiates. Quando fala o arcadismo, já vai mudar aqui, ó. Você vai ter uma aula do arcadismo. Aí vai ter aquela oposição, barroco exagerado e o arcadismo, a simplicidade. Tá certo? Coloca aí arcadismo, a linguagem é mais simples, você não quer ficar na cidade porque tem muito movimento, você quer o campo. Quero a minha tranquilidade. Com a tranquilidade. A mineração começou a tomar conta do país já no século XVIII, né? Então, se tornando a nossa terceira atividade econômica durante a época colonial. Então, aqui, ó, a imagem para representar aquele período, né, da mineração. Olha só. Quem é que está trabalhando? Observe bem. Depois vai ter uma aula exclusiva. E a imagem é forte, né? Então, o arcadismo brasileiro, o que nós temos? A febre do ouro, Cláudio Manuel da Costa, certo? Os sonetos amorosos são os representantes, né? Tomás Antônio Gonzaga, o pastor apaixonado, José Basílio da Gama, com seus poemas épicos. E outros que não só, né, que não só viveram a época da mineração, como também apostaram na produção de caráter literário. Aqui no arcadismo brasileiro, quem vai se destacar? Ó, Aleijadinho. Eita, quase que não sai. Com as suas obras arquitetas. As principais manifestações literárias para vocês. Então, o que nós temos? A literatura informativa, né? Que aí você vai lembrar cartas, relatórios, diários de navegação, tratados e relatos históricos sobre a nova terra. A literatura catequética do Padre José de Anchieta, peças de teatros e poemas ligada à tradição medieval. Aí você vai lembrar da Medida Velha, teatro vicentino e concepção teocêntrica do mundo. Certinho? Então, falando da literatura brasileira. Logo lá no período colonial, por quê? Não tinha as pessoas que não sabiam ler, as pessoas que estavam aqui, elas não sabiam escrever, elas falavam, mas assim, a linguagem dela mesmo, da etnia, de cada um, né, os povos originários, não vou dizer, eles falavam, mas só que é um código completamente diferente de quem? Dos portugueses que vieram para cá, certinho? E o que mais que aconteceu? As pessoas que chegaram aqui, eita, cara, tanta riqueza! Gente, o que eu faço? Olha só os portugueses com aquelas roupas. Olha aqui, mano, chegando aqui no território. Tudo era informação. Tudo era informação. Perceberam? Que calor. Exatamente. Então, quando nós falamos em essa literatura informativa, os viajantes observavam, faziam os relatórios. E aí os viajantes, quando nós falamos, é sinônimo de quê? Os cronistas? As primeiras informações que chegaram para a gente, percebem? E aí, quando se fala no barroco, aquele exagero, vocês percebem que aqui a figura de linguagem que nós já vimos, ela começa a aparecer. Nós falamos assim, olha, guardem as figuras de linguagem porque nós vamos trabalhar muito com elas. Em que momento? Na literatura. Cada movimento, cada escola traz ali uma marca. O barroco é a questão mesmo do exagero, do bem e do mal, o medo, a religião bem marcante.
Mas aí vem, ah, não, sempre tem aquele grupo, não, vamos fazer diferente? Chega o arcadismo. E o que acontece no arcadismo? São nomes bem bonitos para vocês, né? Barroco, quinhentismo, que mais? O arcadismo, que aí já não quer mais aquela confusão do exagero, que é algo mais tranquilo, o campo, aquela vida mais serena, e aí são outras características também. E lembrando que sempre, né, quando isso começava lá na Europa, e aqui vinha a reprodução. Tanto que só a partir do romantismo que vai ter essa literatura mais independente, porque até no romantismo daí é a cópia da literatura portuguesa. Aí você vem com os pré-ordenistas e opa, que é isso? Eu não quero copiar nada, não. Aí quebra tudo. Aí vamos parar de pegar a influência, pegar a ideia do outro. Vamos ter o nosso. Nós temos aqui coisas importantes que dá pra gente valorizar também. E aí vem falar do folclore. Então, assim, a literatura acompanha com a história, porque são as evoluções, percebem? Então, quando você assiste aula de literatura, fala assim, mas essa aula parece de história, né? Não tem como você separar. E você vai fazer ali o casamento. É claro, observando que cada um tem o quê? As suas marcas, as suas características, certo? Então, a literatura de informação. Como tudo começou, de onde partiu, como surgiu. E aí nós vamos caminhando. Certinho. Fizeram as anotações no caderno de vocês? Aqueles pontos, porque nós sabemos, né, Márcia, que é muita informação mesmo. Falando de literatura de informação, traz bastante textos. Gregório de Matos, que vocês não vão esquecer, porque nós vamos voltar a falar sobre ele, mas você precisa ir pontuando. O mapa mental ou aquele teu quadro da cronologia da literatura. Certinho? Então, nós ficamos por aqui e daqui a pouquinho a gente retorna para quê? Para nossa revisão. Tchau, tchau, primeiro ano.